Num país perfeitamente igualitário, cada um lavaria as próprias cuecas. Algumas pessoas podem considerar isso desejável, porque aí haveria alguma justiça social. O fato mesmo é que lavar as próprias cuecas tem sido, há gerações, o maior temor da classe média brasileira. Para ter abundância de trabalho doméstico barato, o Brasil precisa ser desigual. Para ser assim, tão desigual, o país precisa necessariamente ser injusto. Ao desfrutar de um trabalho doméstico barato, informal e precarizado, a classe média brasileira tira proveito da desigualdade. É uma mamata que ninguém está afim de perder e que, pode acreditar, tem ajudado a definir os rumos da política e da economia no Brasil. Em 2015, 6 milhões e 200 mil brasileiros desempenhavam o trabalho doméstico, 5 milhões e 700 mil mulheres, 3 milhões e 700 mil mulheres negras, isso segundo dados do IPEA. Isso dá alguma coisa perto de um empregado ou empregada doméstica a cada 100 brasileiros. Não existe proporção igual no mundo. Sim, o Brasil é o país em que o trabalho doméstico é mais difundido, é mais acessível à classe média. O segundo país com mais gente dedicada ao trabalho doméstico é a Índia. Lá são 4 milhões e 200 mil pessoas fazendo esse tipo de serviço. O Brasil, com seus 6 milhões e 200 mil, ganha de longe. É dispensável explicar que séculos de escravidão estão por trás da cultura do trabalho doméstico. Isso é óbvio, tão óbvio quanto os laços dessa cultura com o racismo. Um pouco mais difíceis de perceber podem ser os movimentos políticos gerados pela classe média brasileira para garantir, entre outras coisas, o privilégio do trabalho doméstico. Sim, é um privilégio ter alguém lavando a sua cueca. Um livro que ajuda nessa tentativa de compreensão é esse aqui, do professor Gessé Souza. Aqui ele explica como os interesses da elite e da classe média se articulam. Às vezes, uma manifestação de rua levanta uma pauta e luta por outra. Um exemplo, desde o início do século XXI, o Brasil viu a ascensão da classe C. Gente pobre passou a ter acesso ao shopping center e até à universidade. O problema é que, para a classe média, essa mesma gente seria muito mais útil limpando privada. A classe média brasileira, então, foi às ruas para derrubar o governo. É claro que não se falou nada sobre trabalho doméstico, falou-se em corrupção, mas isso era meio que um pretexto. Por que esse pessoal saiu à rua, esses milhões? Ora, porque aí você tem a universidade, que estava começando a ser invadida, entre aspas, para esse pessoal, por negros e pobres. Aí passando de 3 para 8 milhões. Né? E a universidade é o bunker do privilégio da classe média. É onde o real privilégio educacional se põe, né? O acesso a línguas, às universidades públicas, etc, etc. Né? Então o pessoal compreendeu ali intuitivamente que aquilo era uma invasão, ele estava sendo, né? Os seus privilégios estavam comprometidos, estavam se comprometendo, você ia ter competição por altos empregos de negros e pobres, etc, etc. Né? O shopping center, que é um espaço enfim, de mostrar, né, a beleza, etc, estética, etc, estava começando a ser invadido, como nos rolezinhos, etc. Né? O pessoal estava começando a poder fazer uma viagem de avião ao ano, isso estava causando enorme. Ou seja, você tem ali os lugares dessa classe, né, estavam sendo vindos, né, por pessoas que eles eram acostumados a ver como inferiores, como animalizados. Né? A conclusão aqui é aterradora. Por trás do moralismo da classe média, o que existe é racismo. Entende? Então você tem aí, no fundo, por trás do moralismo da classe média, você tem racismo. Né? A prática do racismo, o afeto do racismo. Né? Certo? Com a máscara da falsa moralidade política. Né? Né? Para que o racismo possa ser exercido sem culpa. Né? E tal, né?
Em 2010, a PEC das Domésticas, que estabelecia a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os outros trabalhadores urbanos e rurais, começou seu longo caminho de 5 anos até ser sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, que aí aparece numa solenidade na Federação das Trabalhadoras Domésticas. Enquanto discutia a PEC das Domésticas, o Brasil chegou a lidar com alguns argumentos meio malucos, tipo, trabalhador doméstico não é trabalhador. Essa aí é a Regina Mansur, que foi muito ativa na resistência à PEC. Porque para mim, falar trabalhador doméstico não está tecnicamente correto, é o que se fala. Para mim é trabalhador. E tem outro que é o doméstico. O trabalhador doméstico é a confusão que está sendo criada agora. E é claro que na época ela ajudava a tocar o terror, dizendo que a PEC iria resultar no desemprego das empregadas das amigas dela. Só que essa lei esqueceu uma coisa, que uma casa de família não é uma empresa, não é uma empresa que gera lucros. Então a gente não pode ter os mesmos ônus que uma empresa tem. Então, na verdade, se existe alguma coisa de bom para o empregado, isso o tempo vai demonstrar. Então, qual é o primeiro momento? Vou despedir. Eu já conheço muita gente que despediu. Essa é a professora Jordana Cristina de Jesus, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela pesquisa o trabalho doméstico no Brasil e leva o assunto um pouco além. Não é só que o trabalho doméstico, da maneira como ele acontece no Brasil, é herança da escravidão. Ele também é organizado a partir de uma lógica escravagista. E isso tem tudo a ver com a discussão absurda sobre a trabalhadora doméstica ser trabalhadora mesmo ou não. A própria forma de se conceber como o trabalho doméstico deve ser... Ele deve ser organizado, ele já parte de uma lógica de que você pode contratar alguém para fazer. E isso vem muito da nossa relação com a escravidão, que ainda é muito recente, né? Então, a ideia de contratar alguém para fazer, e a gente só foi reconhecer esse trabalhador como um trabalhador como outro qualquer há 2, 3 anos atrás, né? O que mostra que ele é invisível quando não é pago, e ainda quando pago é mal pago. E, enfim, a legislação veio avançar muito recentemente e ainda precisa, na verdade, incluir várias outras mulheres que se responsabilizam. Então, é uma mulher passando o trabalho para outra. Uhum. Quando uma mulher contrata uma empregada doméstica para, por exemplo, ter um trabalho remunerado, essa mulher está passando o trabalho para uma outra mulher. A empregada doméstica também tem casa e também tem filhos de quem alguém tem que cuidar. Aí você descobre que, no fim da linha, o trabalho doméstico se relaciona com o trabalho infantil. E é aqui que a gravidade da coisa começa a ficar mais palpável. E aí uma pergunta que fica é quem é que cuida da casa delas, né? E as pesquisas vão mostrar que são as filhas muito jovens. As meninas pobres já são responsabilizadas por cuidar dos seus próprios domicílios. Dados levantados pela pesquisadora Jordana Cristina sugerem que, se todo o trabalho doméstico realizado no Brasil fosse remunerado, a atividade renderia 600 bilhões de reais ao ano. Isso dá uns 10% do PIB. Nesse livro aqui, a professora Rosana Pinheiro Machado analisa a trajetória do Brasil recente, de 2013 para cá. Numa conversa recente com a gente aqui no Meteoro, ela avaliou que o período foi marcado por um certo recalque da classe média. Mais uma vez, isso tem tudo a ver com o trabalho doméstico e, de maneira mais específica, com a PEC das domésticas. A PEC das domésticas foi o que causou o grande desespero no imaginário das camadas médias, né? Para mim, é o maior evento dos recalques. Para mim, é o grande evento. É claro que os direitos adquiridos pelas domésticas impulsionaram o recalque, mas tem um outro fator. Foi quando a classe média testemunhou um aumento no poder de consumo dos seus, abre aspas, serviçais, fecha aspas. Foi aí que o bicho pegou. E aí, o que realmente deu ali, acionou o botão do recalque, foi a inclusão pelo consumo. Foi chegar em doméstica e dizer assim, olha aqui, patroa, olha aqui, senhora, eu não quero esse resto de comida, porque eu comprei um estrogonofe hoje. E aí, como fica essa relação de poder, que é uma relação de subordinação que a gente tem por séculos e que o poder da patroa se dá a partir de uma relação de generosidade que não é generosidade, que é dar
e exigir de volta, exigir uma gratidão ilimitada, e que começa a chamar que audácia, ela não quer a minha roupa rasgada. Que um pouco, eu tenho que audácia, ela tem um celular melhor que o meu. Os tempos mudaram e cada avanço conseguido pelos trabalhadores na base da hierarquia social, cada avanço agora parece ameaçado. Sabe o que mais mudou? Aquele recalque para o qual a Rosana nos alerta, ele deixou de ser secreto. Agora ele tá aí, escancarado. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. Em nenhum outro país do mundo, classe média nenhuma tem a mamata que a classe média brasileira tem. E ninguém quer mudar isso agora não, não tem pressa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Ou então manda alguém para representar a família. É o caso da Capitu, que aparece aí representando o Daniel e a Francine. Eu vou ler aqui o recado deles. Eles escrevem: a Capitu, essa criaturinha muito esperta que vocês estão vendo na foto, gostaria de falar que leu um certo livro e gostou bastante. Enquanto a vacina contra o coronavírus não chega, esse livro serve de vacina contra algumas insanidades que se propagam por aí e que são muito nocivas para a civilização. Então ela vem a público, mas sem perder a pose na sua poltrona, para compartilhar com você, espectador desse distinto canal, a sugestão de leitura. Mas, como não podia deixar de ser, só se você quiser. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Francine, muito obrigado, Capitu, pela generosidade de todos. Beijo, valeu!